Porque ler 50 livros por ano é perda de tempo. E o que você vai fazer em vez disso? Isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Você pega um monte de livros, a gente fica assistindo esses vídeos do pessoal de finanças, pessoal de inteligência, né, que te estimula a ler um monte de livros. E a galera fica, nossa, eu li 50 livros no ano, fica se gabando disso. Eu li 10 livros em um mês, essa coisa toda. Então você fica nessa ilusão de competência. Você acredita quando você termina de ler um livro atrás do outro, você acredita, nossa, eu sei muito, eu saco pra caramba, eu sou muito inteligente, que eu li muitos livros. Mas isso é uma ilusão, isso é apenas um efeito químico. É aquela injeção de dopamina que você tem, aquele prazer que você sente quando termina de cumprir uma tarefa, no caso, termina de ler um livro, mas intelectualmente isso não funciona. Você começa a tentar lembrar daquele livro e você não lembra. Aí gera o quê? Gera uma queda. Você fica frustrado porque você percebe, cai a sua ficha de que você realmente não se lembra de nada, de que você não aprendeu nada concreto com aquele monte de leitura. É a questão do consumo passivo versus o consumo ativo. É a mesma coisa você pegar 50 livros, ler os 50 livros e não aplicar nada. No caso, não estou falando apenas a respeito de livros técnicos ou de livros de desenvolvimento pessoal. Isso vale também para a literatura. Porque a literatura é só distração? Claro que não. A gente aprende, às vezes, muito mais num romance, num clássico, numa história que traz lições, que melhora o seu vocabulário, do que muitas vezes em um livro de desenvolvimento pessoal. Então você pega aqueles livros todos e fica aquele consumo passivo, que você não realiza nada depois daquela leitura, contra o consumo ativo. Mas tem como ser ativo com esse volume de leitura? Lendo 50 livros, vai ser muito difícil você pegar 50 livros, ler 50 livros e colocar os 50 livros em prática. Em um ano, não tem como. Então a gente fica nesse impasse. Eu leio mais ou leio menos? Eu pratico ou não pratico? É também uma questão de volume contra densidade. Você pega aquele calhamaço, aquele monte de livros e lê. Você está apenas botando para dentro, mas você não está questionando. Você não está refletindo a respeito do que você leu. Porque a reflexão, quando você lê um livro, você vai refletir a respeito, você consegue vislumbrar coisas novas, ter ideias novas. Eu estou lendo agora A Firma, do John Grisham, se eu não me engano. A Firma é um livro, é um suspense, é um livro de advogado, mas é uma história, uma narrativa riquíssima. Ela é um suspense que você começa a ler para escritor, para pessoa que quer escrever suspense. É sensacional, porque você começa a ler e você vai percebendo as camadas. Sutilmente, os personagens vão sendo construídos. O autor ele vai colocando situações que o personagem principal, né, o protagonista, o Mitch, ele vai percebendo, a esposa dele vai notando a mudança de comportamento dele. Aos poucos isso vai sendo construído, mas de uma sutileza que, se você não para depois, você pega um capítulo, lê, você começa a pensar nas situações que aconteceram. Se você não fizer isso, se você não refletir a respeito da história, você vai deixar muita informação poderosa, vai passar batido. Vai ser tipo pérolas aos porcos. Você não vai absorver aquela construção, aquele conhecimento. Da mesma forma, um livro de desenvolvimento pessoal. Você pega o livro para ler, A Única Coisa da Vida, que é um livro fantástico, que eu já li, quero ler novamente. Mas se você pega aquele livro, você lê de capa a capa e dane-se,
não reflete a respeito dele muita coisa interessante, muita informação, muitos ganhos para o seu intelecto, para o seu comportamento, para a sua vida, você vai perder, você vai deixar passar e vão se perder ao longo da leitura dos outros capítulos. A gente entra no paradoxo da escolha. Vamos supor, você leu 50 livros e a partir daquelas 50 leituras que você fez, 50 livros diferentes, você teve, vamos colocar bem por baixo, você teve um insight de cada livro. E você se deu ao trabalho de pegar um caderninho e anotar 50 ideias. Você não acha que é muita coisa, não? Você não acha que você vai conseguir colocar todas aquelas 50 ideias de 50 livros diferentes em prática? Eu acho que vai ser complicado. Um ano não tem 50 meses, são 12 meses. Então, se você diminuir a quantidade e aumentar a qualidade, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Eu vou te apresentar 2 conceitos de leitura: just in case e just in time. O conceito just in case é aquela leitura que você faz, em caso de eu precisar, eu já vou ter lido esse livro. Eu já fiz isso. Eu quero aprender a respeito de marketing. Então, assim, just in case, vai que eu precise um dia. Aí eu ficava lendo aquele monte de livros, nada a ver, que eu perdi, assim, eu não absorvi nada, porque foi uma leitura que eu estava assim, por precaução, né? Vai que eu precise disso algum dia, e acaba que você não precisa. E é uma leitura desnecessária, sabe? Bárbara, poxa, absurdo você falar isso, uma leitura desnecessária. Nenhuma leitura é desnecessária. Às vezes é. De repente, você, naquele momento da tua vida, você não precisa daquilo. É aí que entra a leitura just in time, na hora certa. Porque a leitura tem que acompanhar o seu momento de vida. Vou te dar um exemplo. Eu estou num momento em que eu estou investindo em conhecimento a respeito da jornada do herói. Livros que remetam apenas a isso, a jornada do herói. Então eu limitei a 3 livros. Eu estou estudando profundamente estes 3 livros. Quando essa fase passar, depois que eu tiver estudado os 3 livros, mais de uma vez cada livro, aí sim eu posso mudar. Não tem a história do nicho? Você é seu nicho? Você já ouviu falar nesse conceito do você é seu nicho? Eu não vou me aprofundar nisso, não. Se você quiser saber mais a respeito, comenta aqui. Mas o você é seu nicho é o quê? Você é o que você come? Você é o que você estuda. Você é o que você lê. Se você para ler 50 livros aleatórios, você é uma bagunça. Mas se você escolhe 3 livros para ler, foca naquilo, lê mais de uma vez cada livro, aí sim você vai começar a se desenvolver efetivamente. Você vai começar aí sim a ver resultado. E qual é o antídoto para esse excesso de leitura, para esse excesso de livros que a gente costuma pegar e ler de uma vez? É a regra 1 em 3. Para cada livro lido, você pratica 3 ações práticas para poder absorver aquilo. Então vamos para um exemplo. Eu quero aprender sobre finanças. Eu saco 0 sobre finanças. Então eu quero aprender. Peguei um livro apenas. Não importa o grau de complexidade do livro. Peguei aquele livro, li o livro, analisei ele do início ao fim, de capa a capa, pintei o livro, peguei Lumicolor, fiz aquela bagunça toda, fiz anotações, fiz um resumo, fiz um mapa mental. Depois disso, terminei a leitura, eu vou executar 3 ações. Então, o livro é sobre finanças, as 3 ações que eu vou fazer. Eu vou investir um primeiro valor, né? Vou pegar todos aqueles ensinamentos do livro, vou investir um valor, vou cortar um gasto desnecessário e vou criar uma planilha. Pronto! Eu
executei. Ler sem executar é uma leitura inútil. A gente precisa executar, nem que seja refletindo a respeito, mas refletir é apenas um dos passos. Quando você pega e coloca em prática, aí sim, aquele livro passa a fazer parte de você e você faz parte dele, porque você teve intimidade, teve uma troca ali. Você pegou o conteúdo daquele livro e colocou em prática, fez com que ele passasse a fazer parte da sua vida, da sua existência, e perpetuou a existência daquele livro, fez valer o esforço do autor. E o que você vai fazer em vez de ler 50 livros? Preste atenção, anota isso. Você vai escolher apenas 5 livros. Em vez de 50, você vai pegar 5 e vai ler 10 vezes cada livro. Você quer se aprofundar de verdade? Você quer se tornar um especialista? É isso. Lê 10 vezes cada livro. Se você pergunta para um mestrando, para um doutorando, quantas vezes ele lê um determinado livro. Quando eu fiz o TCC da minha, o trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu li várias vezes um único livro, várias vezes, para eu poder ter consistência, para eu poder ter coerência, para poder defender, porque eu fiz defesa oral, eu tinha que apresentar o trabalho oral. O mal da gente é achar que uma leitura vai fazer a gente decorar aquilo. A gente acha, o máximo, nossa, aquela pessoa lá pegou 50 livros e sai, ela fala as frases, eu conheço marqueteiros, eu conheço a galera que fala de livros, e às vezes os que não falam de livros, que trabalham com marketing, trabalham com finanças, a galera fica soltando, cuspindo frases de efeito de livros. Você acha realmente que eles leram aqueles livros? Você acha realmente que eles têm aquele conhecimento? Gente, é teleprompter. É anotação. Anotou ali e sai falando. O cara não vem aqui com a cara e com a coragem e sai falando como é que se diz? Com propriedade. O cara não fala com propriedade porque leu várias vezes sobre um assunto. O cara anotou ali, tá um post-it aqui colado. Tá? Então, o que você vai fazer? Leia vários... Bárbara, eu acho um exagero. Ler 10 vezes o mesmo livro. Tudo bem, não leia 10 vezes. Leia 5. Mas você vai ter que ler mais de uma vez um único livro para absorver aquele conhecimento. Eu canso de ver um monte de gente que fala assim, nossa, como eu sou burra, eu li aquele livro, não entendi nada, não aprendi nada, não memorizei nada. Óbvio, você leu uma vez apenas. Não tem como você se lembrar de tudo. Eu leio vários livros mais de uma vez. Até livro romance, suspense. Stephen King, por exemplo, dependendo do livro, eu leio 2, 3 vezes. O Instituto eu li 2 vezes, porque eu adoro aquela história. Livros, então, de desenvolvimento pessoal, livros didáticos, por exemplo, a doutrina, né, do direito. Quando eu era advogada, quando eu fiz direito, eu lia várias vezes o mesmo livro. Porque se você tem a intenção de trabalhar aquele assunto, de trabalhar com aquele assunto, você precisa conhecer. E ler uma única vez, a culpa não é sua se você não absorveu aquele conhecimento numa única leitura. É que geral chega e fala assim, não, lê um livro de uma vez, olha, venha para o meu clube de leitura, lendo você vai aprender. Cara, esquece, isso é ilusão. Se você não ler mais de uma vez aquele livro, você não vai absorver. Na primeira leitura, você vai ouvir o galo cantar não sei aonde. Na segunda leitura, os conceitos vão ficar mais firmes ali. Na terceira, nossa. Na quinta leitura, você é imbatível. Imagina na 10ª. Tá bom? Então, vamos combinar isso. Leitura mais de 5.
de cada livro? Então, você vai perceber que não tem necessidade de você ler 50 livros no ano. Se você ler 5 livros várias vezes, 5, 10 vezes, você vai perceber a quantidade de conhecimento que você vai ter absorvido de verdade e não fingimento. Outra sugestão: substitui o marcador de página por um projeto. Como assim? Vamos supor, li o capítulo 1, tá mais ou menos, está explicando como é que vai ser o restante do livro. No segundo capítulo, peguei o segundo capítulo, li o segundo capítulo, tem algumas coisas ali. Em vez de você pegar um marcadorzinho de página, pegar uma canetinha, um marcador de página, colocar ali, substitui isso por um projeto. O projeto do capítulo 2. Começa um projetinho ali, inclui isso ali na tua vida. Eu sou professora, o capítulo 2 é sobre uma técnica de ensino prático que veio lá do Japão, uma técnica japonesa de ensino. Implementa aquilo, lê. Como é que eu vou implementar isso em sala de aula? Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer não sei quantos cartazes e pedir para as crianças fazerem isso, aquilo, outro. Implementa, pega aquele conhecimento daquele capítulo e já coloca em prática. Depois você passa para o outro, mas vai colocando em prática, fazendo um projetinho para cada capítulo que você ler. Outra sugestão: ensine e escreva. Você vai ler o livro, mais uma vez, não lê o livro logo todo de capa a capa. Pega o primeiro capítulo, a introdução, você vai ler aquilo, faz um resumo, faz um mapa mental, vem para cá, para o YouTube, grava um vídeo, utiliza, se você é professor, utiliza em sala de aula. Se você é produtor de conteúdo, faz um conteúdo sobre aquilo. Olha, eu tenho certeza, você vai se surpreender se você pegar o livro que você leu, capítulo por capítulo, faz um conteúdo, faz mais de um conteúdo sobre um capítulo, porque você vai ver que aos poucos aquilo ali você vai começando a absorver mais ainda. Quando você começa a transmitir o conhecimento, aí é que você vai perceber como aquilo ficou grudado na sua memória. Nossa, eu não tinha percebido aquilo ainda. Aos poucos, fora daquele contexto do livro, do contexto da apresentação desse conteúdo, você vai poder usar, às vezes conversando com uma pessoa, puxa, caramba, essa situação que a gente está conversando, eu li sobre isso no livro tal. Aos poucos, a sua cultura, o seu conhecimento vai florescer e você... Às vezes você nem vai perceber, mas normalmente você percebe, caramba, aquele livro está sendo útil. Mas por que aquele livro está sendo útil? Porque você está colocando em prática o que você leu. Você está ensinando, você está mostrando, faz um resumo. Pega uma dessas plataformas de newsletter, por exemplo, a Substack ou o MailChimp. Você, começa, escreve um artigo e coloca lá. Muita gente lê, muita gente busca, compartilha esse artigo, pega esse artigo, divide ele, faz um post carrossel, faz um vídeo, trabalhando capítulo por capítulo de um livro, aí você vai ver como absurdamente a sua absorção daquele conteúdo vai aumentar. É inexplicável, sabe? Eu estou falando para você, mas só você fazendo que você vai perceber como o seu intelecto, a sua inteligência, a sua absorção de conteúdo, o seu vocabulário, o seu repertório vai aumentar exponencialmente. Não me diga quantos livros você leu esse ano. Me mostra como a sua vida mudou com os poucos livros, as poucas páginas que você leu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de verdade. Se inscreve no canal, deixa um comentário, porque isso fortalece a minha vida aqui com você na internet, a nossa vida online. Me segue lá no Instagram, @BabiGarrett. Um beijo e até o próximo vídeo.